Ok, voltamos. Maria. Voltamos. Agora vamos nós. Vamos ver se a gente consegue escutar a Maria, o que ela traz de diferente para nós aí nessa questão. Então, Maria, o que você contribui aí para nós? Mas tá difícil para assistir essa Maria, hein? Maria tá complicado aqui, ó. Apareceu! Muito bem! Gente, já estava preocupada que eu não ia conseguir entrar e falar com vocês. Nossa, que bom! Então, eu acabei mudando um pouco o protocolo que a gente havia combinado. Sim. Então, assim, eu me apresentei e em seguida já falei a minha parte. Então, aí sim. a gente já foi, o pessoal foi se organizando aí para poder botar você no ar aí, né? Que então, bom, agora eu que acho bom. que você poderia se apresentar e em seguida Eu vou ficar um pouquinho perdida, porque eu, na tentativa de ficar entrando, nem ouvi direito o que você falou. Mas você vai me ajudando, por favor, viu, Jaque? Com certeza. Gente, boa noite, né? Desculpe aqueles que já estão participando, esses probleminhas técnicos, mas a gente também não sabe tudo, né? Então a gente vai aprendendo junto com vocês. Bom, eu sou Maria Ângela, sou assistente social, terapeuta de família, e a minha especialização é envelhecimento humano. E eu sou gerontóloga também. Então, eu trabalho muito com as questões que estão emergindo diante dessa pandemia. Eu trabalho muito com as famílias em crise, em conflito, pensando como fazer para que os idosos não fiquem doentes, porque, afinal de contas, ficar doente nessa pandemia é sinônimo de letalidade, principalmente para o idoso. Não somente por ele ser idoso, mas pelo idoso apresentar outras comorbidades. E isso gera, de alguma forma, um medo. Um medo grande para as pessoas conviverem em família. Então, assim, eu pensei em direcionar minha fala um pouco para esse desgaste familiar, mas também para o desgaste dos profissionais, que não deve estar sendo fácil, tomar decisões relacionadas à limitação de espaços de trabalho. Então, vamos pensar, qual é o cenário que as políticas públicas estão enfrentando diante dessa pandemia. Então, eu pensei em iniciar primeiro pela falta. Falta. O que falta? Leitos de UTI e equipamentos capazes de atender a demanda. Falta também equipamentos de qualidade. Então, diante da situação de pobreza extrema que a pandemia tem enfrentado, nós sabemos pelos noticiários que aumentou em 5 milhões, a pandemia empurrou 5 milhões de pessoas para o lado da pobreza extrema, e essa pobreza extrema não é só a falta de acesso à saúde, mas acesso a equipamentos que lhe dê mais informações, a falta de equipamentos que lhe dê condições de ter acesso aos programas sociais, E nós temos também profissionais cansados, profissionais limitados à sua própria segurança, porque falta equipamentos, inclusive, para eles trabalharem, Máscara, aventais, etc. As incertezas sobre o diagnóstico, porque os nossos testes estão demorando a chegar. Então, nós não sabemos exatamente quantas pessoas estão contaminadas. Nós não sabemos quantas morreram pelo Covid, porque a gente não consegue saber quando essa pessoa entra em óbito. O fato é que todos que estão morrendo estão sendo afastados do convívio familiar. As famílias não estão conseguindo velar os seus mortos, não conseguem passar pelo rito da morte para aceitar esse afastamento. E por fim,
né, nós temos uma demanda, aliás, nós temos respiradores, né, o básico de um tratamento, né, nessa situação escasso, né? Diante desse cenário funesto, né, e bastante terrível, né, a gente se pergunta, né, como lidar com a questão moral na hora de escolher, né, na hora de aplicar que seja o protocolo. Nós estamos com dificuldade de escolher os protocolos, né? Ótimo. Ah, mas será que um profissional consegue fazer uma escolha com menos dor, com menos angústia, tendo um protocolo, Jaque? Né? Eu pergunto para você, não sei se você já falou, mas, por exemplo, o fato de ter um protocolo adianta, adianta, como diz, acalma o profissional a ponto dele tomar a sua decisão? Então, é assim, não é que garante a melhor decisão. É muito difícil. Mas o que acontece? Nós temos uma gama muito grande de profissionais que estão lá na linha de frente e que eles, muitas e muitas vezes, eles estão sozinhos nessa tomada de decisão. Sim. E eles pedem essa referência. Meu Deus, o que eu posso levar em consideração? Sim. Então, claro, ele não vai conseguir garantir que aquela seja a melhor decisão, mas traz nortes para que o profissional que ali está, ele fala, bom, eu fiz o que eu pude seguindo o protocolo que eu tenho em mãos. Agora, existe uma crítica nesses protocolos também, porque o que está acontecendo? Cada instituição está organizando o seu segundo algumas referências. Então, assim, agora nós vamos discutir uma outra angústia. Porque o profissional, se ele está numa determinada instituição e vai para uma outra instituição, ele tem que saber o que diz o protocolo da outra também. Da outra instituição. Se não bate. Entendo. Então, assim, é necessário que começamos a pensar em... É o que o pessoal da bioética, que a gente tem estudado bastante, a gente tem tentado o quê? Escutar o maior número de opiniões possíveis sobre isso, para que a gente possa construir, ajudar, né, no auxílio da construção de um protocolo que seja universal, pelo menos para nós brasileiros, e por regiões. Tem que ter a sua peculiaridade, né? Em cada Nordeste tem a sua particularidade, ali nós vamos ter que fazer adequar o protocolo lá. O Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, eu entendo que por regiões, para poder tranquilizar o profissional. Porque eu fico pensando, né, o protocolo, ele é muito mais tranquilo de ser colocado em prática no estado de São Paulo do que no Amazonas. Sim. Não é? Por quê? Porque o cenário do Amazonas é extremamente fragilizado, né? Então, quando os pacientes chegam, é de última hora. As equipes não conseguem se conversar, as equipes não conseguem se falar, né? E aí, a escolha fica muito para o profissional. E fica para o profissional no individual. Ele não consegue sequer escutar a opinião, muitas vezes, daquele colega que está na UTI. Isso dificulta muito para aquele profissional que está na linha de frente. Né? Hoje a gente tem discutido também se essas decisões de escolha deveria ser para esse pessoal que está na linha de frente. Não deveria. Eles não deveriam participar diretamente dessa escolha. Que é o que eu comentei com o pessoal, que você não ouviu. A questão emocional envolve muito. E nós, brasileiros e latinos, nós somos muito permeados pela emoção. E eu dizia para o pessoal assim, existe um hábito, né? Eu acho que até apelativo, quando diz assim, e se fosse com a sua mãe? E aí fica difícil a gente resolver, né? Então, assim, é melhor a gente conseguir pessoas que consigam analisar o fato. Não é com a minha mãe. Mas eu preciso tomar uma decisão porque a pessoa está inconsciente. Ela não consegue escolher o que é melhor para ela. Se fosse com a minha mãe, ia ter que ser o que o momento me oferece. Né? E é isso que eu tento falar para as famílias e para os profissionais, Jaque. Falar para eles assim, não é culpa deles. Né? Não é culpa deles. Se a gente for procurar um culpado, a culpa é das políticas públicas, que não se organizaram, né, para
passar por um momento desse, um momento de guerra, né? Um momento de pandemia, são momentos críticos para qualquer país. Então, não se preparar, e alguns estados, pior do que outros, é uma situação que interfere nessa tomada de decisão. E o profissional ele tem que ser muito racional nessa hora, de pensar, né? É o que eu tenho para fazer, é o que eu tenho para escolher, né? É pensar assim, né? Você vai fazer uma pergunta. Pela questão emocional, pela questão familiar, o idoso é o amor, né? Às vezes ele é o único responsável economicamente pela família. A aposentadoria dele é fundamental para os filhos e os netos comerem, né? A pessoa mais velha, o pai de família, é o mantenedor. Como é que eu vou escolher aquele? O mais jovem é aquela pessoa mais... É o foco da saúde para os estados capitalistas, né? E obviamente que todo mundo vai pensar a perspectiva de tempo futuro para escolher. Se tiver que escolher entre um jovem de 30, 40 anos e uma pessoa de 50 acima, né? Obviamente que a escolha os pontos serão sempre, né, voltados para esse que tem uma expectativa de vida útil maior. Entretanto, esse jovem também é o filho de alguém, né? Então, fazer a escolha realmente a escolha emocional não dá. Então, você tem que usar o máximo possível da sua racionalidade e pensar, né? A situação as escolhas não é uma escolha corriqueira, que a gente se escolher mal não tem problema nenhum. Não, é uma escolha que eu posso pensar muito, né? Que eu possa ter tempo de fazer uma entrevista com o meu guia espiritual, de fazer uma entrevista com o meu supervisor profissional, né? Não é uma escolha de vida e de morte. E é uma escolha da hora. Não dá, não tem tempo. É escolha, às vezes, são minutos. É imediato, né? É imediato, são minutos que vão dizer, né? Então, pensar assim e criticar essas situações nos fazem basicamente pensar o quanto nós temos que desenvolver a nossa empatia. Né? Mas eu vejo, não é? Desculpa te interromper, mas eu vejo com um pouquinho de ressalva a nossa empatia. Eu acho que é perfeito. Nós temos realmente que desenvolver, e estamos percebendo que o brasileiro está se mostrando mais solidário, isso despertou outros sentimentos, mas nós temos que tentar sermos bem mais racionais. Por quê? Porque a mídia, gente, a mídia coloca... A informação é imprescindível. É imprescindível. Não é possível você tomar uma decisão se você não tiver a informação. Mas a mídia tem apelado, tem feito muito, tem transformado muito num sistema apelativo. E isso é uma coisa assim, que muitas pessoas acabam adoecendo. Porque se sentem extremamente angustiadas porque acham que deveriam fazer... tomar decisões aí que caberia a elas, né? Então, por isso a questão da empatia, eu vejo com uma certa cautela para a gente estar utilizando. Porque eu entendo que ela traz dois lados. Ela traz tanto esse lado positivo, como vem junto esse lado de todo mundo cuida de mim porque eu não posso fazer mais nada. Então, a gente também tem que tentar equilibrar, né? Sim. Sobre essa... eu compreendo essa questão, porque ao mesmo tempo que é paradoxal, ao mesmo tempo que a gente tenta pensar que aquela pessoa que eu vou decidir ou não é tão importante para outra pessoa como aquela outra que eu vou optar, mas eu não posso fazer isso também, né? Então é viver num paradoxo. Realmente é difícil. É muito difícil. Tem um autor da bioética, até ele é, como se chama? Foi reitor muitos anos da Universidade de Brasília, professor Vonei Garrafa.
Porque ele fala assim, a bioética tem que ser uma disciplina que ela tem vários dialetos. Justamente considerando o quê? Considerando as nossas regiões. Então, é difícil a gente querer rotular todos do mesmo jeito. Você bem destacou a questão nossa do Nordeste, a questão nossa do Amazonas. É realmente muito difícil. Então, assim, nós precisamos criar comitês multiprofissionais, porque cada um traz uma visão segundo o seu contexto, a sua formação. Sim. E é muito importante, gente, que a gente, nesse momento, sirva para que a gente fortaleça a construção dos comitês de bioética, porque dos comitês de bioética é o espaço que a gente vai estar discutindo com a presença de outros profissionais. É muito importante a visão do assistente social, como é importante a visão do médico, como é importante, gente, a visão do líder religioso. Sim. É imprescindível. Porque ali não se discute só ciência. Sim. Porque a ciência não tem discussão, basicamente. Covid, confirmou o teste, ponto. Mas a gente consegue harmonizar e contextualizar segundo cada região. Acho que foi bem colocado isso, né? É verdade. E aí eu fico pensando, né, quais serão, então, né, as possibilidades que cada pessoa tem, né, sobre como diminuir o sofrimento, né, relacionado à quarentena. Então, eu acredito que nós estamos tendo que nos reinventar, né? Prova disso é que nós estamos aqui já nos reinventando. E isso é o que, assim, é o que eu mais acho positivo, é a criatividade nossa. Sim. É a nossa superação. E estarmos enfrentando situações e, de fato, recomeçar, reconstruir. Como o Japão fez em 1945, com as 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. E eu entendo que o povo japonês, por que ele superou tão rapidamente? Por que ele conseguiu reerguer o país tão rapidamente? Que talvez fique como um modelo para a gente. É porque eles não ficaram olhando para trás. Vamos daqui para frente. Vamos construir um país que foi destruído. Mas não fica. Nós temos muito hábito de ficar choramingando lá o que passou. Passou. Tem que passar a pandemia? Vamos passar. Tem que passar o isolamento? Está passando. Sim. Então, acho que a gente precisa olhar para frente, parar de se virar e ficar olhando só para trás. Isso eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem que, comportamentos que a gente tem que estar aí assumindo. Uma pessoa escreveu aqui, né, que a mídia, ela contribui muito para a nossa doença mental, ou seja, né, para a nossa capacidade de melhorar, de ser melhor. Então, e é verdade. Uma das características que compõem o comportamento da pessoa nessas pandemias é essa. Como eu, né, penso que vai terminar tudo isso? Né? Como é que eu consigo analisar? Eu sou mais positivo, ou eu fico mais na zona do medo, ou eu fico mais na zona do crescimento, né? Então, assim, se eu não consigo sair, lógico que no começo todo mundo fica com muito medo. O que aconteceu no começo? Todo mundo comprou todo o álcool gel que existia no mercado, todo mundo comprou papel higiênico, né? Que tem uma pesquisa interessante, mas por que o papel higiênico, né? Mas enfim, em outra live eu explico, né? Então, assim, todo mundo comprou todo o papel higiênico do mercado, todo mundo comprou todo arroz e feijão que podia estocar, né? Com medo do que pudesse acontecer, né? Graças a Deus, isso é passageiro, é natural ao ser humano. Nós passamos, então, para a zona do aprendizado. E aí, nessa zona, a gente começa a aprender a controlar, aprender a lidar com essa ansiedade. Então, é preciso fazer o isolamento social. É preciso fazer a quarentena. Não, mas como que esse governo pensa, como é que a gente vai sobreviver? Né? Aí o governo fala, fecha todo o comércio, fecha o shopping, fecha tudo. Não, mas e a economia? A gente, graças a Deus que tem um governo que está se preocupando com a vida
Então, cada coisa, cada hora é uma situação. Então, eu estou sofrendo, né? Tô, mas eu estaria sofrendo muito mais se eu não tivesse quem estivesse pensando por mim. Né? Que são os profissionais, que são os técnicos, que são os pesquisadores, são as pessoas que estão à frente, né? Ouvindo especialistas para tomar decisões mais lúcidas. Então, essa zona de aprendizado diz respeito, né? Então, é a situação que eu começo a racionalizar. Então eles não estão querendo me levar a pior. Eles não estão querendo me enlouquecer, fazendo eu ficar dentro de casa. Eles estão cuidando de mim. E eu, então, o que eu posso fazer, então, para começar a cuidar do outro também? E aí eu entro na zona do crescimento, que é o que eu posso fazer para melhorar enquanto ser humano e o que eu posso fazer para ajudar o outro a ser melhor como ser humano. E aí nós descobrimos habilidades que antes nem sabíamos que tínhamos, né? Cada um escolhe a sua habilidade para poder ajudar o outro a melhorar. Nós, por exemplo, estamos aqui hoje falando, eu já tenho participado de outras lives, né? É a forma que eu encontrei de entrar na casa das pessoas e de uma maneira simples, falar para as famílias, falar para os nossos colegas profissionais que eles não estão sozinhos e que essa dor, que essa angústia, ela é normal do ser humano, né? E a minha preocupação também é não banalizarmos a dor. Porque é um momento muito difícil. Sim. Choca a gente ver na mídia aquele monte de caixões empilhados em valas comuns. Volta aquele cenário da época de Auschwitz, né? Melhorado. Mas é chocante você não poder se despedir daquela pessoa. É difícil. A gente não tem que ser frio e dizer assim, não tô nem aí. Não é isso. E aí, Jaque, né, entrando numa questão, numa reflexão mais econômica, a gente pode dizer assim, tem muita gente se apropriando para fazer política, né? E nessas situações, cada um, né, tenta se vestir, se paramentar de bom samaritano, né? Sim. E fazer coisas para aproveitar o momento. Então, a gente sempre vai ter gente que vai fazer isso, como sempre tivemos. Mas a história vai mostrar no futuro. E é um futuro breve. Porque logo nós vamos enfrentar a crise da economia. E aí nós vamos realmente começar a compreender quem é que estava fazendo o quê, né? Quando estava propondo determinadas situações. Né? Quem é que estava fazendo o quê quando não ouvia os especialistas dizendo o que era para ser feito, né? Nessa situação, a gente tem como exemplo a gripe espanhola, né? Sim. Nós soubemos, nós vimos já naquela época. Nós temos uma história não muito longínqua, tudo bem, 100 anos atrás, mas se repetiu. Completamente está se repetindo. E nós hoje aceleramos vários equipamentos, várias situações inéditas, como, por exemplo, a gente conversando aqui, né? A internet, a tecnologia foi acelerada para a gente conseguir viver, né? Melhor ainda. Melhor, exato. Bom, acho que a gente já... E aí, tem mais perguntas aí? Vamos caminhando para o fim. Alguém tem mais perguntas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, eu acredito que a gente, no nosso bate-papo, a gente acabou aí respondendo e antecipando as perguntas de muitos colaboradores aqui, que o pessoal, nossos seguidores aqui. Então, assim, super bacana, sabe? Muito bacana mesmo. Eu acho que, assim, eu quero agradecer a participação dos nossos seguidores e pedir para que nos dê depois, através do nosso Instagram, da Progredir, que nos dê o feedback e nos dê sugestões, até para que a gente possa estar organizando outras lives, né? Mas só para finalizar, gente, eu gostaria de... A pergunta na qual nós nos propusemos a responder, acredito que tenha sido respondida. Né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Maria Ângela? Que critérios? A gente apresentou vários critérios que possam ser utilizados. Talvez não os melhores, nem os piores, mas há que se avaliar individualmente cada um deles. Sim. E esse é um ponto que nos traz para mostrar que nós estamos preocupados com o outro.
Isso, assim, eu acho que tem que ser mantido e preservado. E eu queria deixar uma mensagem batendo com aquilo que eu já falei. Que é o quê? Vamos olhar o que está acontecendo com mais racionalidade. Tá. Procurando deixar um pouco a emoção não tomar conta. É difícil? É um treino. Isso é um treino. Porque todo mundo gosta de ver chorar, né? E todo mundo gosta de cenas que fazem chorar. Mas vamos trocar as cenas que fazem chorar pelas cenas que nos fazem sorrir. Né? Acho que assim vai dar para nós uma motivação muito maior para construir, para vencer o que nós temos ainda por vir, que não é pouco. Tem bastante coisa ainda por vir, né, gente? Você quer finalizar? Eu quero agradecer o pessoal todo, né? Eu também quero agradecer e pedir até desculpa que eu entrei assim tão, né, esbaforida, tudo, mas espero ter contribuído com a reflexão né, que a gente tentou fazer, né, esse tema, né, tentou trazer para todos nós, enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto indivíduos singulares, né, que cada um, na sua medida, tem sofrido os resultados ou as implicações dessa pandemia. Mas eu quero dizer que é isso, nós temos que pensar, nós temos que refletir, né, e temos que crescer com isso. Quando passar tudo isso, a gente olhar e dizer, nós somos seres humanos melhores. Né? E não sempre aprender com isso. Sempre aprender e não colocar, né, uma pá de cal em cima desse sofrimento vivido, dessa experiência catastrófica em alguns estados. Então é importante que a gente aprenda com isso e nos tornemos seres humanos melhores. Isso. Ok, gente, vamos finalizando. E sugestões para o nosso... Entre no nosso Instagram, no Instagram da Progredir Curso, e deixem sugestões para a gente do que vocês gostariam mais que a gente pudesse aí, tá? Independente de ser a área de atuação nossa, estamos convidando pessoas para que enriqueça o nosso bate-papo. Boa noite para vocês todos. Boa noite, gente. E dúvidas que vocês tenham ainda ou quiser colaborar com a gente também, sugestão de novos temas para a gente discutir. A gente tem uns colegas bacanas aí que podem estar falando para a gente. Entrem no site, coloquem lá, manda recadinho para a gente. Se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder aqui ao vivo ou a gente não entrou no assunto, vocês também podem escrever e a gente vai estar respondendo, tá? Um grande abraço a todos e obrigada pela participação. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite.